Irmã, a paz do Senhor Jesus. Hoje é que dia a igreja? Hoje é domingo, dia 20 de junho. 20 de junho. Domingo, 20 de junho de 2021. Estamos aqui na cidade de Goiânia, com a nossa irmã Sebastiana. Acertei, né? Eu sou Edileuza Bispo, tá aqui a irmã Neinha, esposa do pastor Ednei, e a Aline, esposa do pastor Cleito, da igreja Pentecostal Deus dos Milagres. A irmã Francisca vai... Oh, Jesus, comecei bem, né? Sebastiana vai compartilhar conosco uma experiência a qual nosso Deus deu a ela. Amém? Dá sua saudação. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Sebastiana, daqui da cidade de Goiânia. É um prazer estar falando com os irmãos e aqui estamos todos alegres, junto com os meus irmãos aqui na minha casa. Eu vou contar uma pequena experiência que o Senhor me deu há mais ou menos uns 4 meses atrás. E foi assim, meus irmãos, a experiência foi em sonho. O Senhor, Ele me mostrava como se eu estivesse no interior, na roça. E é como se eu tivesse sido convidada para um culto que ia ter na roça, no interior. E ali eu via um irmão, ele naquela bicicleta cargueira, ele com uma criancinha, ele dizia assim para mim: irmã, a senhora vai ficar pro culto à noite? Eu dizia assim, eu vou. Aí eu ficava observando ele e ele foi convidar as pessoas para o culto à noite. E nesse culto também ia vir os meus pastores, e como eles chegaram para participar do culto. Bem, teve o culto, e depois do culto, ficávamos ali numa sala, nós 3, eu e os meus pastores. Ficávamos ali naquela sala, e ficávamos ali sentados como se o Senhor fosse mostrar algo para mim, como de fato Ele mostrou. E os irmãos acho que já foram em sala de cinema, sabe que tem aquele refletor para aparecer o filme, não é isso? Não sei muito bem, mas por aí. Acho que é assim. E aí nós estávamos ali sentados porque estávamos aguardando que o Senhor ia falar comigo, mostrar algo para mim. E aí estava ali sentado e de repente quando eu olho, também ali sentado, tem um bode. Eu não sei se os irmãos já viram aquele demônio que chama Bafomé, né? E exatamente daquele jeito, meus irmãos, aquele bode, né? Aquele bode. Irmãos, e aí, quando eu olho, ele está sentado de perna cruzada, né? E o Senhor falava para mim assim: minha serva, observa que ele é muito inteligente. E eu ficava olhando. Quando eu olho assim para o refletor, vem subindo da terra muitos animais, tipo igual elefante, esses animais de porte grande e animais também pequenos. Eu via eles subindo, eles se embolavam. E o Senhor, Ele falava para mim assim: minha serva, presta atenção, que ele é muito inteligente. E aqueles animais subindo da terra. E depois o Senhor falava para mim assim novamente: minha serva, presta atenção que ele é muito inteligente. E o Senhor falava para mim assim: este demônio, ele é um demônio comandante. Ele é um demônio comandante. E é este demônio, aleluia. É este demônio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este demônio é ele que lidera estes demônios que você está vendo subindo. E esses demônios, eles vão lutar com a igreja. E aí, aleluia, louvado seja Deus. Aí, irmãos,
o Senhor, Ele falava isso para mim, Ele me mostrou isso, amados. Então, irmãos, eu queria, assim, compartilhar essa experiência, pequena experiência, irmãos, aqui com vocês, do canal da irmã Edileuza Bispo e da igreja também Pentecostal Deus dos Milagres, né? Então, é isso aí, amados, tá? Que sirva de alerta para os irmãos, de que o Senhor, Ele está voltando e de que nós precisamos sim estar na presença do Senhor para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Amém? Deixa aí. Lutar com a igreja como, igreja? Como é que o demônio luta com a igreja? Tirando a fé, a força de orar, de jejuar, tirando do caminho, né, da comunhão com Cristo, porque se o crente ele é de doutrina e ele começa a viver como o mundo vive, o Espírito de Deus vai sair da vida desse crente. Então esse demônio é para isso, para lutar com a igreja e derrotar a igreja. O crente que não tem fé, ele é um derrotado. O crente que ele não está em comunhão com Cristo, vivendo como o mundo vive, ele perde a salvação. Então esse demônio, comandado por esse demônio chefe, é para isso, para derrotar, para que eu e você venha perder a salvação. Porque ser crente como o diabo é, todo mundo é. Crê, o diabo crê. Ele até estremece, mas lhe falta obediência. O diabo ele quer tirar a obediência do crente. Essa legião de demônio que a irmã via na visão de Deus, no sonho, não é verdade? Essa legião é para derrotar a igreja, tirar do caminho que leva ao céu, tirar a fé, tirar a obediência, tirar a santidade. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Amém? Amém. Irmã, a paz do Senhor Jesus. Hoje é que dia a igreja? Hoje é domingo, dia 20 de junho. 20 de junho. Domingo, 20 de junho de 2021. Estamos aqui na cidade de Goiânia, com a nossa irmã Sebastiana. Acertei, né? Eu sou Edileuza Bispo, tá aqui a irmã Neinha, esposa do pastor Ednei, e a Aline, esposa do pastor Cleito, da igreja Pentecostal Deus dos Milagres. A irmã Francisca vai... Oh, Jesus, comecei bem, né? Sebastiana vai compartilhar conosco uma experiência a qual nosso Deus deu a ela. Amém? Dá sua saudação. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Sebastiana, daqui da cidade de Goiânia. É um prazer estar falando com os irmãos e aqui estamos todos alegres, junto com os meus irmãos aqui na minha casa. Eu vou contar uma pequena experiência que o Senhor me deu há mais ou menos uns 4 meses atrás. E foi assim, meus irmãos, a experiência foi em sonho. O Senhor, Ele me mostrava como se eu estivesse no interior, na roça. E é como se eu tivesse sido convidada para um culto que ia ter na roça, no interior. E ali eu via um irmão, ele naquela bicicleta cargueira, ele com uma criancinha, ele dizia assim para mim: irmã, a senhora vai ficar pro culto à noite? Eu dizia assim, eu vou. Aí eu ficava observando ele e ele foi convidar as pessoas pro culto à noite. E nesse culto também ia vir os meus pastores, e como eles chegaram para participar do culto. Bem, teve o culto, e depois do culto, ficávamos ali numa sala, nós 3, eu e os meus pastores. Ficávamos ali naquela sala, e ficávamos ali sentados como se o Senhor fosse mostrar algo para mim, como de fato Ele mostrou. E os irmãos acho que já foram em sala de cinema, sabe que tem aquele refletor para aparecer o filme, não é isso? Não sei muito bem, mas por aí. Acho que é assim. E aí nós estávamos ali sentados porque estávamos aguardando que o Senhor ia falar comigo, mostrar algo para mim. E aí estava ali sentado e de repente quando eu olho, também ali sentado, tem um bode.
Eu não sei se os irmãos já viram aquele demônio que chama Bafomé, né? E exatamente daquele jeito, meus irmãos, aquele bode, né? Aquele bode. Irmãos, e aí, quando eu olho, ele está sentado de perna cruzada, né? E o Senhor falava para mim assim: minha serva, observa que ele é muito inteligente. E eu ficava olhando. Quando eu olho assim para o refletor, vem subindo da terra muitos animais, tipo igual elefante, esses animais de porte grande e animais também pequenos. Eu via eles subindo, eles se embolavam. E o Senhor, ele falava para mim assim: minha serva, presta atenção, que ele é muito inteligente. E aqueles animais subindo da terra. E depois o Senhor falava para mim assim novamente: minha serva, presta atenção, que ele é muito inteligente. E o Senhor falava para mim assim: este demônio, ele é um demônio comandante. Ele é um demônio comandante. E é este demônio, aleluia. É este demônio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este demônio, é ele que lidera estes demônios que você está vendo subindo. E esses demônios, eles vão lutar com a igreja. E aí, aleluia, louvado seja Deus. Aí, irmãos, o Senhor, ele falava isso para mim, ele me mostrou isso, amados. Então, irmãos, eu queria assim compartilhar essa experiência, pequena experiência, irmãos, aqui com vocês, do canal da irmã Edileuza Bispo e da igreja também Pentecostal Deus dos Milagres, né? Então é isso aí, amados, tá? Que sirva de alerta para os irmãos de que o Senhor, ele está voltando e de que nós precisamos sim estar na presença do Senhor para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Amém? Deixa aí. Lutar com a igreja como, igreja? Como é que o demônio luta com a igreja? Tirando a fé, a força de orar, de jejuar, tirando do caminho, né, da comunhão com Cristo. Porque se o crente ele é de doutrina e ele começa a viver como o mundo vive, o Espírito de Deus vai sair da vida desse crente. Então esse demônio é para isso, para lutar com a igreja e derrotar a igreja. O crente que não tem fé, ele é um derrotado. O crente que ele não está em comunhão com Cristo, vivendo como o mundo vive, ele perde a salvação. Então esse demônio comandado por esses demônios chefe é para isso, para derrotar, para que eu e você venha perder a salvação. Porque ser crente como o diabo é, todo mundo é. Crê, o diabo crê. Ele até estremece, mas lhe falta obediência. O diabo, ele quer tirar a obediência do crente. Essa legião de demônio que a irmã via na visão de Deus, no sonho, não é verdade? Essa legião é para derrotar a igreja, tirar do caminho que leva ao céu, tirar a fé, tirar a obediência, tirar a santidade. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Amém? Amém. Irmã, a paz do Senhor Jesus. Hoje é que dia, igreja? Hoje é domingo, dia 20 de junho. 20 de junho. Domingo, 20 de junho de 2021. Estamos aqui na cidade de Goiânia, com a nossa irmã Sebastiana. Acertei, né? Eu sou Edileuza Bispo, tá aqui a irmã Neinha, esposa do pastor Ednei, e a Aline, esposa do pastor Cleito, da igreja Pentecostal Deus dos Milagres. A irmã Francisca vai... Oh, Jesus, comecei bem, né? Sebastiana vai compartilhar conosco uma experiência a qual nosso Deus deu a ela. Amém? Dá sua saudação. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Sebastiana, daqui da cidade de Goiânia. É um prazer estar falando com os irmãos e aqui estamos todos alegres, junto com os meus irmãos aqui na minha casa. Eu vou contar uma pequena experiência que o Senhor me deu há mais ou menos uns 4 meses atrás. E foi assim, meus irmãos, a experiência foi em sonho. O Senhor, ele me mostrava como se eu estivesse no interior, na roça.
E é como se eu tivesse sido convidada para um culto que ia ter na roça, no interior. E ali eu via um irmão, ele naquela bicicleta cargueira, ele com uma criancinha, ele dizia assim para mim: irmã, a senhora vai ficar pro culto à noite? Eu dizia: sim, eu vou. Aí eu ficava observando ele e ele foi convidar as pessoas para o culto à noite. E nesse culto também ia vir os meus pastores, e como eles chegaram para participar do culto. Bem, teve o culto, e depois do culto, ficávamos ali numa sala, nós três, eu e os meus pastores. Ficávamos ali naquela sala, e ficávamos ali sentados como se o Senhor fosse mostrar algo para mim, como de fato Ele mostrou. E os irmãos acho que já foram em sala de cinema, sabe que tem aquele refletor para aparecer o filme, não é isso? Não sei muito bem, mas por aí. Acho que é assim. E aí nós estávamos ali sentados porque estávamos aguardando que o Senhor ia falar comigo, mostrar algo para mim. E aí estava ali sentado e de repente quando eu olho, também ali sentado, tem um bode. Eu não sei se os irmãos já viram aquele demônio que chama Bafomé, né? E exatamente daquele jeito, meus irmãos, aquele bode, né? Aquele bode. Irmãos, e aí, quando eu olho, ele está sentado de perna cruzada, né? E o Senhor falava para mim assim: minha serva, observa que ele é muito inteligente. E eu ficava olhando. Quando eu olho assim para o refletor, vem subindo da terra muitos animais, tipo igual elefante, esses animais de porte grande e animais também pequenos. Eu via eles subindo, eles se embolavam. E o Senhor, ele falava para mim assim: minha serva, presta atenção, que ele é muito inteligente. E aqueles animais subindo da terra. E depois o Senhor falava para mim assim novamente: minha serva, presta atenção que ele é muito inteligente. E o Senhor falava para mim assim: este demônio, ele é um demônio comandante. Ele é um demônio comandante. E é este demônio, aleluia. É este demônio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este demônio é ele que lidera estes demônios que você está vendo subindo. E esses demônios, eles vão lutar com a igreja. E aí, aleluia, louvado seja Deus. Aí, irmãos, o Senhor, ele falava isso para mim, ele me mostrou isso, amados. Então, irmãos, eu queria assim compartilhar essa experiência, pequena experiência, irmãos, aqui com vocês, do canal da irmã Edileuza Bispo e da igreja também Pentecostal Deus dos Milagres, né? Então é isso aí, amados, tá? Que sirva de alerta para os irmãos de que o Senhor, ele está voltando e de que nós precisamos sim estar na presença do Senhor para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Amém? Deixa aí. Lutar com a igreja como, igreja? Como é que o demônio luta com a igreja? Tirando a fé, a força de orar, de jejuar, tirando do caminho, né, da comunhão com Cristo. Porque se o crente ele é de doutrina e ele começa a viver como o mundo vive, o Espírito de Deus vai sair da vida desse crente. Então esse demônio é para isso, para lutar com a igreja e derrotar a igreja. O crente que não tem fé, ele é um derrotado. O crente que ele não está em comunhão com Cristo, vivendo como o mundo vive, ele perde a salvação. Então esse demônio comandado por esses demônios chefe é para isso, para derrotar.